Oi, eu sou a Chica, e estamos começando mais um resumão das novelas. Menina, o capítulo do dia 28 de janeiro da novela Garota do Momento foi pura tensão e revelações bombásticas. Teve treta, segredos sendo jogados no ventilador e até beijo inesperado. Vem comigo que eu vou contar tudo nos mínimos detalhes, porque essa novela não para de surpreender. Então, o capítulo começa com a Beatriz querendo conversar com a Clarice. Mas o Juliano tenta impedir a Clarice de falar com a Beatriz e ordena que elas saiam da casa deles. Nisso, a Beatriz rebate dizendo que não sai até falar com a Clarice. A Maristela informa que vai chamar os seguranças, mas a Clarice impede e fala que vai conversar com a Beatriz sim, e pede pro Juliano, pra Zélia e pra Maristela saírem da sala. Quando elas ficam a sós, a Beatriz tenta abraçar a Clarice, mas ela não retribui e diz que sabe que a Beatriz cresceu sem o carinho de uma mãe e que sente um carinho por ela. Mas isso não justifica a forma como ela agiu ontem. A Beatriz tenta explicar que ela realmente é filha da Clarice, mas a Clarice interrompe dizendo que a Beatriz tem cisma com a Bia, que primeiro roubou o namorado dela e agora quer roubar a mãe. A Beatriz tenta novamente explicar, mas a Clarice interrompe de novo e diz que talvez um psiquiatra ajude, porque essa mania de querer ser outra pessoa é uma doença. Nisso, o Beto interrompe e diz que a Beatriz não tá querendo ser outra pessoa, e tenta explicar que ela não roubou ele da Bia. A Carmen também tenta falar com a Clarice e mostra a foto do filho dela, dizendo que ele era marido da Clarice. Mas a Clarice não reconhece. Gente, eu tô passada com essa cena. Coitada da Beatriz. Clarice, minha filha, presta atenção. Enquanto isso, a Maristela, a Zélia e o Juliano estão conversando, preocupados dela lembrar de tudo. A Zélia pergunta, de tudo o quê? Mas eles não contam. A Maristela comenta que no estúdio, enquanto as coisas estavam pegando fogo, a Zélia não ajudou eles e só foi ajudar porque a Maristela puxou e obrigou. A Zélia diz que eles mentiram pra ela, que tentaram matar a Beatriz sim. A Maristela ameaça a Zélia, caso ela deixe passar qualquer dúvida sobre ela e a Clarice serem irmãs de verdade. Olha as cobras tudo reunidas. Voltando para a sala, a Beatriz mostra o anel de noivado, mas a Clarice novamente não reconhece. E a Clarice acusa a Beatriz, dizendo que a Bia só tá no hospital por causa dela. A Beatriz, muito triste, diz que não fez por querer, que só fez porque precisava se proteger, e pede para Clarice se afastar dos Alencar, acusando a Maristela e o Juliano de assassinos. Mas a Clarice não acredita e pede para eles se retirarem. A Carmen sai dizendo que ela vai se arrepender de ter magoado o coração da filha dela mais uma vez. Quando eles saem, o Juliano tenta tranquilizar a Clarice, e a Clarice só quer buscar a Bia no hospital. Menina, eu tô de cara que a Clarice sequer deu ouvidos às histórias que a Beatriz e a Carmen contaram. E vocês? O que acham disso tudo? Enquanto isso, o Ronaldo e a Bia estão conversando sobre a questão da Beatriz. A Bia tá bem desconfiada, achando que a Beatriz pode ter algum transtorno psicológico, e afirma que vai investigar. Tomara que você descubra a trama do seu pai e da sua avó, né? Voltando pra casa do Nelson, o Guto tá chorando porque descobriu que a Laika sumiu, e a Anitta culpa o Nelson pelo desaparecimento da cachorra. Nisso, o Nelson fica meio comovido, porque não esperava essa reação do Guto, já que ele é o filho predileto dele. Então, ele sai com o Guto para procurar a Laika. Menina, esse Nelson é fogo. Enquanto isso, na casa do Alfredo, ele e a Teresa estão tomando café quando escutam um latido. A Teresa fica desesperada quando a Jacira aparece com a Laika no colo, e a Teresa proíbe a Jacira de ficar com a cachorra. O Alfredo tranquiliza a Jacira, dizendo que vai arrumar um lar novo para ela. Nisso, ele reconhece que a cachorra é da Anitta.
Logo depois, ele aparece na casa da Anita com a Laika e conta toda a história, que a Jacira encontrou a cachorra e que ele reconheceu. A Anita agradece e comenta que tá sozinha. E menina, fiquei passada. Os dois se beijam. Olha só que safadinhos. A cena muda para a pensão, onde a Beatriz conta para Glorinha como foi a conversa com a Clarice. Nisso, o Beto comenta sobre o dono da galeria onde a Clarice expôs os quadros, dizendo que seria interessante conversar com ele. A cena muda pro Basílio na fábrica, querendo conversar com o Juliano. A Marlene informa que o Juliano ainda não chegou, e ele responde dizendo que tem todo o tempo do mundo hoje. Menina, ele tá com aquela pasta. Aí vem bomba, hein? De volta à casa da Anita, ela pede pro Alfredo que eles não façam mais isso, que precisam ser fortes. O Alfredo concorda e flerta mais um pouco com a Anita e depois ele sai de cena. A Anita fica suspirando de amor por ele. Nisso chegam o Nelson e o Guto em casa, e a Anita conta que a Jacira encontrou e o Alfredo trouxe a Laika. O Nelson acaba se entregando que foi ele quem soltou a Laika, dizendo que dão mais atenção à cachorra do que a ele. Nisso, o Guto joga na cara do Nelson umas verdades e sai de casa. Depois a Anita, sozinha, comenta que precisa tomar uma atitude em relação à situação dela. Precisa mesmo, né, Anita? Amiga, larga logo desse Nelson, minha filha. Voltando para a pensão, a Beatriz descobre que o dono da galeria já morreu há 5 anos. Nisso, a Carmen relembra o assalto e diz que deve ter sido alguém de muita confiança para ter feito aquele serviço. Aí a Beatriz diz: dessa vez, o capanga é o Basílio. E elas percebem que precisam descobrir quem era o Basílio há 16 anos. Enquanto isso, na casa dos Alencar, a Lígia e a Teresa foram visitar a Clarice e começam a conversar sobre a história que a Beatriz contou no concurso. Aí, a Lígia pergunta se ela lembrou de algo do que foi dito. E a Clarice diz que não, que é tudo mentira, que onde já se viu a Bia não ser filha dela e a Zélia ser irmã dela. A Lígia responde: você prefere não acreditar que a Beatriz esteja falando a verdade para não ver a sua vida desmoronar diante de você. E eu até entendo, mas isso é um pensamento preguiçoso. A Clarice fica desnorteada, e a Teresa chama a atenção da Lígia, dizendo que assim ela ofende a Clarice. Mas a Lígia insiste que a Clarice precisa encarar a situação e parar de fugir, e pergunta para ela o que sentiu quando conversou com a Beatriz. A Clarice diz que sentiu um misto de raiva pela situação que colocou a Bia e decepção, e que sabe que a Beatriz não está atrás de dinheiro, mas sim de uma mãe. Nisso, a Clarice começa a ter dor de cabeça, e a Lígia comenta que sempre achou estranho essas dores e pergunta se ela já procurou outro médico ou trocou remédio. A Clarice fica pensativa, mas, nesse momento, o Juliano chega com a Bia, e as duas se abraçam. Gente, será que a Clarice vai seguir os conselhos da Lígia? Enquanto isso, na Hi-Fi, o Beto chega e o Raimundo proíbe ele de ver a Beatriz. O Beto retruca dizendo que se for assim, ele vai embora. Ele tenta explicar a situação da Beatriz, mas o Raimundo não se importa e muda de assunto, mandando ele cuidar dos serviços da empresa. Nisso, o Beto pede para conversar com o Raimundo e pergunta se ele lembra se os Alencar tinham algum funcionário de confiança. O Raimundo menciona o motorista, o Geraldo, e ainda comenta que o Juliano já tinha oferecido os serviços do Geraldo para ele na época da separação com a Lígia. Bom, de volta à casa dos Alencar, a Clarice conversa com a Bia sobre tudo o que aconteceu no concurso. Ela tenta acalmar a Bia e fala que ela sempre será filha dela e que nunca vai perder ela. De volta à pensão, o Beto conta para Beatriz sobre o Geraldo, e eles tentam achar algum documento que mostre o sobrenome do antigo motorista dos Alencar. A Beatriz diz que pode pedir para Marlene procurar os registros antigos para eles acharem o paradeiro do Geraldo.
Enquanto isso, o Sérgio e o Alfredo conversam sobre a Anitta, que ele tá super apaixonado. O Alfredo diz que ama a família dele, mas que quando vê a Anitta, fica tudo bagunçado. Aí, o Alfredo conta pro Sérgio a história da Laica e confessa que acabou beijando a Anitta. Na casa do Alfredo, a Jacira recebe o topete e entrega uma encomenda, pedindo para ele entregar para Eugênia, porque ela tá super atrasada. Quando a Eugênia chega, ele entrega o pacote e diz que a Jacira pediu para ele entregar. A Eugênia vê que é um presente e fica confusa, porque não tem cartão. Aí, ela pede para eles começarem a estudar. No final da aula, a Jacira aparece perguntando do urso. E a Eugênia rebate, falando que o topete disse que foi a Jacira que mandou entregar. A Jacira nega e tenta desconversar, saindo da sala. E a Eugênia fica confusa, se perguntando se o topete tá gostando mesmo dela. Jacira, sua danada, mas confesso que achei o plano bem ruim. Na casa da Zélia, ela e o Orlando estão conversando sobre a acusação da Beatriz, dizendo que a Zélia não é irmã da Clarice. A Zélia tenta desconversar, dizendo que não vai se preocupar com as baboseiras da Beatriz. Mas o Orlando rebate: baboseiras? Não sei, porque a história pareceu muito bem contada. A Zélia diz que a Beatriz é esperta e quer ganhar dinheiro fácil. E o Orlando pergunta se ela nunca conheceu a Beatriz e a Carmen antes. A Zélia nega e pergunta se ele tá insinuando que ela é uma farsante. Ele diz que não, mas que não conhece o passado dela. A Zélia desconversa e começa a flertar com o Orlando, mas ele recusa, dizendo que precisa sair para trabalhar. Antes de sair, ele pergunta se ela não quer visitar Belo Horizonte. A Zélia fica brava e diz que já falou que a única família que restou para ela foi a Clarice. E eles finalizam a conversa com a Zélia dizendo que tem certeza que ele esconde uns podres. Aqui cada um tem um podre. Ninguém é santo não. A cena muda para Yolanda saindo da pensão quando Orlando, no carro, chama ela. Menina, que babado. Na casa da Anitta, o Nelson chega e a Anitta, muito séria, pergunta se ele não reparou nada. Na sala estão as malas do Nelson. E ela manda ele embora. Ele se recusa, mas o Edu, o Guto e a Anitta são firmes. E a Anitta finaliza: eu quero desquite, Nelson. Ui menina, que babado. Mas já tava na hora, né, Anitta? Enquanto isso, na pensão, a Beatriz está deitada na cama, relembrando flashes de memória com a Clarice. Aí chega a Arlete dizendo que precisa conversar com a Beatriz sobre a neta dela, que é um segredo que ela carrega há anos guardado no peito. E então a Arlete revela que o Juliano é o pai da neta dela. Ela conta a sua história e lembra a Beatriz que a neta dela tem problema no coração. E pede ajuda, perguntando se não faz sentido achar que a Bia e a Isabel são a mesma pessoa. Essa revelação da Arlete só vai dar um gás para Beatriz provar que tá falando a verdade para Clarice. A cena muda para perfumaria, com o Juliano chegando e dando de cara com o Basílio. Ele manda o Basílio ir embora. Mas o Basílio responde que vai, só que antes precisa ver os documentos que ele tem. No escritório, o Juliano, nervoso, vê todos os documentos que o Basílio conseguiu sobre ele. E o Juliano questiona onde ele conseguiu isso e quanto ele quer pelo dossiê. O Basílio responde que o dossiê vale muito mais que dinheiro e nisso ele acaba pedindo um cargo na perfumaria. A cena congela. Menina, que babado. Quero só ver a cara da Maristela quando souber dessa notícia. Como o Juliano vai explicar isso pra ela, se nesse dossiê prova que ele falsificou a joia dela? É babado. Eita, que hoje foi tiro, porrada e bomba, hein? O que será que vem por aí? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal pra gente continuar fofocando juntinhos sobre essa novela. Beijão da Chica e até o próximo vídeo.